Chelsea Norton tinha 39 anos quando acordou naquele sábado no Austin Tech Summit. Vista de longe, qualquer um juraria que ela era apenas mais uma executiva entre centenas, caminhando com um passo firme de quem sabe para onde vai. Mas dentro dela, cada batida do coração era a lembrança de uma ferida que ardia há mais de 2 décadas. Seu blazer cinza escuro, cuidadosamente passado na noite anterior, não revelava o tremor oculto em suas mãos, e seus tênis brancos, gastos nas bordas, falavam de alguém que aprendera a transitar entre o luxo e a simplicidade sem perder o equilíbrio. Aquele dia não era um dia de conferência qualquer. Era o palco onde todo o seu passado explodiria disfarçado de reconciliação, e de onde ela emergiria com evidências que ninguém poderia negar. Chelsea esperara por aquele momento com a frieza de quem sabe que a justiça não chega rápido, mas pode chegar definitivamente. A rotina daquela manhã fora concebida como uma armadura contra o medo. Acordou. Antes do relógio, respirou fundo 4 vezes. Tomou um café frio, porque a amargura gelada parecia mais honesta do que qualquer palavra reconfortante. E verificou o conteúdo da mochila pela 5ª vez. Lá estavam os envelopes numerados com documentos, o pendrive lacrado, a carta amarelada assinada pelos pais, renunciando a todos os direitos sobre ela 22 anos antes. E o testamento. Em vídeo de Kayla, sua mentora, que ela jurara usar apenas se tentassem tirar o pouco que ela via. Rick, no espelho, repetia, quase como uma prece. Família se demonstra com ações. Aquela frase estava escrita em guardanapos de hotel, nas costas de cadernos velhos, em recibos amassados. Era o seu mantra. O pulsar em seu peito não era pânico, era uma contagem regressiva. Cada batida do coração enumerava as etapas da vida dele. As ruas, a fome, a solidão, Kayla, a adoção, a companhia, a armadilha, e agora, o público que testemunharia a verdade, para entender a magnitude daquele dia. É preciso voltar ao aniversário de 17 anos de Chelsea. Era primavera em Austin. O ar cheirava grama recém-cortada e chuva, e ela, com o coração acelerado, confessou aos pais que estava grávida. A resposta não foi um abraço ou um conselho, foi uma porta batendo e uma mala jogada na varanda. Patrick, com a testa franzida pelo orgulho ferido, disse que eles não suportariam a vergonha de uma filha assim. Andrea, imaculada em seu vestido de linho, não chorou nem a olhou nos olhos. Simplesmente virou a cabeça como alguém que não reconhece um estranho. Naquela idade, Chelsea aprendeu que sangue não era garantia de abrigo. Naquela noite, ela dormiu em um banco da rodoviária, com o estômago vazio e o medo formando um nó na garganta. Os dias que se seguiram foram uma sucessão de cenas gravadas como cicatrizes. O som metálico de latas rolando pelo chão enquanto ela procurava algo para comer nos fundos de um supermercado, a sensação áspera do papelão sob suas costas e os olhares desconfiados das pessoas que passavam fingindo não vê-la. Derek, o garoto que havia prometido estar ao seu lado, desapareceu a conselho dos advogados da família. Ele parou de atender ligações, enviar mensagens ou existir. Chelsea, com nada além de uma mochila e uma tristeza grande demais para seu corpo jovem, começou a entender que sobreviver não era suportar, mas sim resistir com o olhar fixo em um futuro que ela ainda não sabia como construir. Naquele vazio, naquela solidão de cantos frios e madrugadas intermináveis, a semente de sua transformação nasceria. Foi nesse estado de absoluta vulnerabilidade que Kayla Rhodes surgiu. Uma mulher que parecia ter saído de outro mundo. Viúva, com cabelos grisalhos presos em um coque baixo e joias discretas, que contrastavam com a sobriedade de seu taier azul marinho, ela a encontrou em um abrigo improvisado no centro da cidade. Kayla não demonstrou pena, mas algo muito mais estranho. Observou Chelsea com uma calma desarmante, como algum que reconhece seu próprio reflexo na adversidade alheia. Não fez muitas perguntas. Simplesmente abriu a porta de um carro preto para ela e a levou para uma suíte em um de seus hotéis.
Chelsea, que até então dormia com medo de ser acordada por alguém gritando, descobriu o que era afundar em lençóis limpos e ouvir o silêncio abafado de um espaço seguro. A ajuda de Kayla não se limitou a abrigo e comida. Com paciência meticulosa, ela a treinou em algo que Chelsea jamais imaginara necessário. Aspt ensinou-a a ler as pessoas em seus menores gestos, a guardar cada recibo e cada IML como se fossem peças de um quebra-cabeça que um dia precisaria montar, e a entender que a verdadeira força não estava no impulso, mas na espera. Paciência é uma arma, se você souber quando dispará-la, costumava dizer a Kayla, enquanto revisavam juntas balanços simulados que Chelsea precisava decifrar como códigos. Foi também Kayla quem a apresentou a duas figuras-chave. Sean, um jovem advogado de olhar penetrante e voz comedida, e Shannon Lyle, uma especialista em segurança digital com cabelos ruivos crespos e um senso de humor seco que equilibrava sua seriedade técnica. Juntas, elas formaram a armadura que transformaria a adolescente abandonada em uma mulher blindada. Com o tempo, Chelsea começou a trabalhar na rede de hotéis de Kayla, primeiro em cargos de nível básico que poucos invejariam: controle do Woodstock, troca de lençóis, limpeza de corredores, mas foi lá que ela desenvolveu uma disciplina férrea. Cada planilha que ela revisava, cada escala de funcionários que ela ajustava, tornava-se um laboratório para aprender como as engrenagens invisíveis de um negócio funcionavam. Ela aprendeu a detectar vazamentos de dinheiro nos mínimos detalhes, a reconhecer quais funcionários poderiam sustentar uma operação inteira e quais eram um risco latente. Kayla observava à distância, corrigindo apenas o necessário, orgulhosa de ver como a jovem transformava a humilhação do passado em precisão cirúrgica. Mas a vida não era linear nem indulgente. Em meio à sua ascensão, Chelsea sofreu um aborto espontâneo devastador. Foi como se a ferida da expulsão aos 17 anos tivesse se aberto ainda mais intensamente. No entanto, essa mesma experiência a levou a tomar uma decisão que daria um novo significado a tudo: a adoção. Ela deu ao filho o nome de Austin, não apenas em homenagem à cidade que a viu cair e se erguer, mas como um símbolo de renascimento. Criá-lo tornou-se sua força motriz e seu maior projeto. Desde a infância, Austin foi apresentado ao mundo da tecnologia. Brinquedos de programação, pequenos kits de robótica, tardes inteiras em frente a telas, aprendendo a escrever suas primeiras linhas de código. Chelsea havia decidido que ele não cresceria com as deficiências impostas a ela. Seu legado seria conhecimento e resiliência. À medida que Austin crescia, Chelsea também se aproximava do ecossistema tecnológico da cidade. Ela passou de gestora de operações, hoteleiras a investidora em pequenas startups, observando clinicamente quais tinham potencial e quais eram meras miragens de uma versão local do Vale do Silício. Com o tempo, tornou-se uma figura respeitada. A mulher que começara nas sombras e agora movimentava capital com a mesma serenidade com que, anos antes, contava moedas para comprar pão. Seu nome já era mencionado em conferências e painéis de inovação. Embora raramente concordasse em falar publicamente, ela preferia a discrição, trabalhando discretamente e deixando que seus resultados falassem por si. Tudo foi projetado com o objetivo: proteger seus ativos, proteger Austin e estar preparada para o dia em que o passado voltasse a bater à porta. Chegou o dia em que Austin, com apenas 17 anos, começou a se destacar com um projeto escolar que virou o aplicativo viral. A imprensa local o chamou de prodígio de Austin, e seu rosto apareceu nas primeiras páginas digitais que circularam mais rápido do que ela poderia ter previsto. Foi então que os fantasmas decidiram reaparecer. Primeiro, mensagens educadas de Patrick e Andrea, disfarçadas de preocupação tardia. Depois, e-mails frios de Derek, cheios de frases ambíguas como "precisamos conversar" ou "pense no que é melhor para o garoto". O tom não era afetuoso, mas calculado, como alguém preparando uma jogada de xadrez. Chelsea não se surpreendeu. Ela esperava por isso havia 20 anos. O que a surpreendeu foi a falta de jeito das tentativas deles. Como se
tivessem esquecido que ela não era a adolescente desarmada que eles jogaram na rua, mas uma mulher que transformara cada golpe em prova arquivada. Patrick e Andrea começaram o que Chelsea discretamente chamou de fase estratégica de dar presentes. Pacotes chegaram ao escritório contendo livros autografados, relógios gravados com frases de afeto fingido e até uma caixa de fotos antigas cuidadosamente restauradas. Tudo parecia planejado para tocar o coração. Mas, na verdade, era um teste de reaproximação. Testar se eles conseguiriam abrir uma brecha na parede de Chelsea. Derek, por outro lado, optou pela vitimização pública. Ele postou mensagens vagas sobre erros da juventude e o direito de um pai de retificar, como se estivesse escrevendo para um tribunal invisível. O que eles não sabiam era que cada movimento estava sendo gravado, rastreado e arquivado por Shannon, que conseguia rastrear até o endereço IP de uma conexão feita a partir de uma cafeteria em Houston. Foi durante esse período de investigação que Chelsea decidiu revelar sua própria armadilha. Ela vazou anonimamente rumores para a imprensa local sobre os crescentes investimentos de Austin, deixando pistas cuidadosamente elaboradas sobre supostos fundos fiduciários e possíveis alianças internacionais. O efeito foi imediato. Os pais e Derek se moviam ansiosamente, como predadores que pensam ter sentido cheiro de sangue. E aqui quero fazer uma breve pausa, porque se alguém que está lendo isso chegou a esse ponto, eu adoraria saber de onde está lendo. É curioso ver como histórias como essa, de feridas familiares e justiça tardia, alcançam diferentes cantos do mundo. Essa interação, por menor que seja, dá sentido ao compartilhamento do que normalmente é mantido em silêncio. Os e-mails começaram a se multiplicar. Andrea, sempre cuidadosa com as palavras, escrevia mensagens cheias de frases ensaiadas. Família é a coisa mais importante. Todos merecemos uma segunda chance. Patrick, mais direto, falava da reconciliação como se fosse uma transação. Mencionava heranças, legados, acordos futuros. E Derek, desesperado, oscilava entre súplicas e ameaças veladas, como se ainda acreditasse que poderia manipulá-la com o mesmo roteiro de 2 décadas antes. Chelsea, longe de se intimidar, coletava cada e-mail como quem preserva provas para um julgamento. Sean insistira. Não responda. Deixe que afundem por conta própria. E assim, ela fez. Cada palavra que escreviam se tornava mais um tijolo no muro que ela construía contra ele. Foi então que ela o decidiu dividi-los para acelerar a queda. Com a ajuda de Shannon, enviaram mensagens anônimas semeando a desconfiança entre os 3. Patrick recebeu a informação de que Andrea estava negociando sozinha. Derek leu em sua caixa de entrada que os pais planejavam excluí-lo de qualquer acordo. E Andrea, por sua vez, encontrou supostas evidências de que Derek estava tentando vender informações sobre a família para jornalistas. A tensão aumentou como fogo em uma sala fechada. Chelsea observava tudo de longe, sem levantar um dedo, deixando a paranoia fazer o trabalho por ela. Era o início da fratura que ela tanto esperava. Que as mesmas pessoas que a expulsaram aos 17 anos agora se destruíssem com as próprias mãos, sob a lupa de uma estratégia que nem sequer conseguiam imaginar. Quando os pais e Derek começaram a desconfiar um do outro, cometeram seu primeiro erro jurídico. Contrataram um pequeno escritório para avaliar a possibilidade de reivindicar direitos de avós sobre Austin. Como se a biologia pudesse apagar um processo de adoção registrado anos antes. Sean, que conhecia de cor todas as brechas legais, quase sorriu ao ler o aviso. Eles simplesmente se enterraram, disse ele calmamente, desdobrando sobre a mesa o documento assinado 2 décadas antes. Aquele em que Patrick e Andrea haviam renunciado por escrito a quaisquer direitos sobre Chelsea e seus descendentes. Aquele pedaço de papel esquecido por eles. Mas, guardado como uma relíquia por ela, se tornaria a espada suprema. A partir daí, tudo se tornou inevitável. E-mails dos advogados de Patrick e Andrea chegavam com um tom cada vez mais agressivo, tentando forçar reuniões, audiências privadas e acordos impossíveis. Derek, mais desajeitado, buscava a atenção de veículos de comunicação menores, vazando uma versão adocicada da história. A jovem abandonada que deveria ser grata pela segunda chance dos pais.
mas cada movimento deixava rastros. Endereços e perrastreados contratos datados, mensagens trocadas entre eles. Chelsea não precisava mais intervir, apenas esperar. Shannon continuava a acumular evidências digitais como se fossem moedas antigas, enquanto Sean estruturava os fundos fiduciários e escudos legais que protegeriam não apenas Chelsea, mas acima de tudo, Austin. O tabuleiro estava pronto e as peças involuntariamente caminhavam para um checkmate público. O ponto médio chegou quando Patrick e Andrea entraram com uma petição formal no Tribunal de Família. Naquele momento, a linha sem retorno foi traçada. Não se tratava mais de insinuações ou presentes calculados. Havia um documento legal, carimbado e assinado, que os deixava expostos. Chelsea compareceu à audiência preliminar não para falar, mas para ouvir. Vestida com um terno preto sóbrio, ela manteve o olhar fixo em cada palavra dos advogados da oposição, sabendo que todas as suas alegações seriam demolidas naquele exato momento. A calma que ela transmitia perturbou os três. Ela não era a filha expulsa ou a jovem abandonada. Era uma mulher com um exército silencioso ao seu lado e a lei em suas mãos. A partir daí, a máquina midiática começou a girar. Uma agência de relações públicas contratada por Derek circulou comunicados à imprensa sobre reconciliação familiar e a necessidade de dar o exemplo para a comunidade. Patrick tentou usar sua influência no conselho de uma imobiliária local para legitimar a história enquanto Andrea organizava jantares privados com velhos amigos para chorar em ombros selecionados. Mas tudo era tão desajeitadamente orquestrado que era óbvio. A imprensa online farejava inconsistências, e rumores de que algo não estava certo começaram a circular em fóruns especializados. Chelsea, por sua vez, observava em silêncio, permitindo que a arrogância de seus antagonistas tecesse a teia na qual eles eventualmente seriam presos. Ela sabia que o verdadeiro golpe não viria em um escritório escuro, mas sob os holofotes do Austin Tech Summit. A preparação para o Austin Tech Summit foi quase cirúrgica. Chelsea e sua equipe não deixaram nada ao acaso, revisaram todos os documentos, sincronizaram os horários, agendaram a transmissão do testamento em vídeo de Kyla e testaram repetidamente a qualidade do arquivo digital da carta de demissão de seus pais. Shannon chegou a simular ataques cibernéticos para garantir que nenhum terceiro pudesse alterar ou sabotar a apresentação. Cada ensaio era um lembrete de que a vingança não deveria ser um desabafo, mas um ato comedido, impecável, quase pedagógico. Chelsea não queria simplesmente derrotá-los. Ela queria que a queda fosse tão pública e documentada que não houvesse espaço para dúvidas, nem qualquer possibilidade de reescrever a narrativa posteriormente. Austin, agora com 17 anos, e ciente da tempestade que se aproximava, tornou-se um aliado inesperado. Embora Chelsea tivesse tentado protegê-lo, ele insistiu em estar presente. Durante a exposição, "É a minha história também", disse ele a ela certa noite, enquanto revisavam juntos seus primeiros protótipos de software. Seus olhos, uma mistura de inocência juvenil e determinação precoce, lembraram Chelsea de que tudo valia a pena. Ele lhe entregou um pequeno pendrive azul com o logotipo de um programa que ele havia desenvolvido para criptografar arquivos, para que nada nem ninguém possa mudar o que vamos mostrar, explicou. Aquele gesto, tão simples e tão simbólico, tornou-se o amuleto que Chelsea carregava no bolso no dia do evento, um lembrete de que sua luta não era mais apenas por justiça pessoal, mas também pelo futuro do filho. No dia do evento, o centro de convenções de Austin estava repleto de luzes, telões gigantes e um murmúrio constante de vozes misturando inglês, espanhol e sotaques do mundo todo. Os corredores cheiravam a café fresco e a equipamentos eletrônicos esquentando sob a pressão das apresentações. Chelsea caminhava entre a plateia com uma serenidade calculada. Cada passo era uma pulsação de 20 anos de espera comprimida naquele único dia. Seu crachá pendia do pescoço, mas não era isso que chamava a atenção. Era a determinação em seus olhos, a de alguém que não iria apresentar apenas mais um projeto, mas sim desvendar uma verdade que muitos tentaram enterrar. Ao subir ao palco, as luzes brancas a envolveram, e o murmúrio se transformou em um silêncio expectante. Ela começou a falar sobre inovação, sobre a importância de transformar adversidades em oportunidades.
Um discurso que parecia se encaixar perfeitamente no contexto do Tech Summit. Mas logo o tom mudou. Às vezes, disse ela, fazendo uma pausa, a verdadeira inovação é sobreviver quando tudo parece perdido. Essa frase fez os três, Patrick, Andrea e Derek, menos se remexerem em suas cadeiras. Eles ainda não sabiam que o que estava prestes a ser mostrado não era uma metáfora inspiradora, mas sim uma evidência que os acusaria diante de todos. Chelsea respirou fundo, pegou o controle remoto da apresentação e apertou o primeiro botão. A primeira imagem projetada no telão foi um vídeo com Carla Hodges, com seus cabelos grisalhos e a voz calma de alguém que sabe que suas palavras ressoarão muito depois de sua morte. Nessa gravação, Kayla falou sobre a verdadeira definição de família. Família nem sempre está no seu sangue. Família é quem fica quando todos os outros te abandonam. O auditório ficou em completo silêncio. Chelsea sentiu um nó na garganta, mas também uma calma profunda. Kayla não estava fisicamente ali, mas sua presença preenchia cada canto da sala, lembrando-a de que tudo o que aprendera vinha da mulher que a tirara das ruas e a transformara em uma estrategista. O segundo clique revelou um documento amarelado ampliado na tela. A carta que Patrick e Andrea haviam assinado 22 anos antes, renunciando a quaisquer direitos sobre Chelsea e seus descendentes, um murmúrio percorreu a sala como uma onda quebrando contra rochas. Alguns presentes ergueram as sobrancelhas, outros tiraram fotos rápidas com seus celulares. Patrick, na primeira fila, empalideceu ao ver sua própria assinatura ampliada para centenas de pessoas. Andrea olhou para baixo e Derek cerrou os punhos em um gesto inútil. Era impossível negar o que estava diante de todos. Eles haviam descartado a filha e agora buscavam recuperar o que haviam abandonado voluntariamente. O terceiro clique foi ainda mais devastador. Capturas de tela de e-mails e mensagens digitais apareceram na tela, todas rastreadas legalmente por Shannon. Elas mostravam claramente como Patrick negociava pelas costas de Andrea, como Derek planejava vender informações e como Andrea tentava manipular a narrativa. Cada palavra escrita se tornou um projétil contra sua própria credibilidade. O público, composto em sua maioria por líderes da indústria de tecnologia, compreendeu perfeitamente o peso dessas evidências digitais. Não eram simples acusações, era um mapa completo, de conspirações familiares se desfazendo diante dos olhos de todos. O golpe final foi o mais inesperado para eles. Chelsea revelou que Austin havia sido legalmente adotado, tornando toda a estratégia de seus pais e Derek um absurdo jurídico. Não havia nenhum neto de sangue para reivindicar. E, além disso, o aborto espontâneo na adolescência invalidou completamente a narrativa que tentavam manter. As palavras ecoaram com a força de um veredito. Não há vínculo legal ou biológico que lhe dê direitos sobre meu filho. E para mim você renunciou aos seus direitos há mais de 2 décadas. O silêncio no tribunal era tão denso que parecia sugarwar, e foi naquele exato momento que os oficiais de justiça entraram discretamente para entregar as ordens de restrição diretamente a Patrick, Andrea e Derek, diante de toda a plateia. A explosão foi imediata. Alguns na plateia aplaudiram, outros filmaram com seus celulares e muitos simplesmente assistiram, incrédulos, ao que parecia uma cena de filme, mas era dolorosamente real. Patrick tentou se levantar, mas um policial o impediu firmemente. Andrea soluçou silenciosamente, incapaz de sustentar seu olhar. Derek, com o rosto vermelho de fúria e vergonha, murmurou insultos que se perderam nos ecos do auditório. Chelsea não comemorou nem sorriu. Permaneceu de pé, com uma serenidade fruto de anos de espera. Não se tratava de um triunfo retumbante, mas de justiça executada com precisão cirúrgica contra as mesmas pessoas que tentaram apagá-la da história. Enquanto a plateia sussurrava e as câmeras transmitiam cada ação ao vivo, Chelsea respirou fundo e agradeceu a atenção do público. Ela encerrou com uma frase que entraria para as manchetes. Família não se impõe, nem se negocia. Família se demonstra por meio de ações. Os aplausos foram unânimes. Naquele momento, ela entendeu que sua luta pessoal não era mais só dela. Era uma mensagem para todos que haviam sido rejeitados, humilhados,
ou abandonados. E se você, leitor, chegou até aqui, talvez possa compartilhar esta história, deixar um comentário ou compartilhar de onde você a está acompanhando. Porque cada voz que se junta é um lembrete de que ninguém deveria ter que enfrentar a solidão daquela expulsão inicial. Não demorou muito para que o vídeo viralizasse. Em poucas horas, o vídeo do Austin Tech Summit circulava por todas as redes sociais, acompanhado de manchetes sobre a filha expulsa que destruiu publicamente a ganância dos pais. A imobiliária, onde Patrick ainda ocupava um cargo no conselho, convocou uma reunião de emergência. Em uma semana, ele foi demitido e os contratos começaram a chegar. Andrea, que sempre se baseara em aparências sociais, viu seus convites para jantares e reuniões desaparecerem. Aqueles que a consideravam um pilar da comunidade agora evitavam até mesmo retornar suas ligações. E Derek, por sua vez, se viu diante de algo mais contundente. Uma auditoria fiscal que revelou anos de dívidas acumuladas e pequenas fraudes, mergulhando em um processo do qual ele não conseguia escapar. Chelsea não queria prolongar a humilhação das três. Bastava que enfrentassem as consequências de seus próprios atos. Seu foco estava em outro lugar, na criação da Fundação Kayla Hodges, com uma doação inicial de $1 milhão. A fundação nasceu com um objetivo claro: fornecer moradia temporária, treinamento e aconselhamento jurídico para mães solteiras em situação de vulnerabilidade. Chelsea não queria que ninguém passasse novamente pelas noites frias e de papelão que ela conhecera. A primeira doação da fundação foi concedida a uma jovem programadora, quase da mesma idade que ela tinha quando foi expulsa, simbolizando um círculo finalmente se fechando. Austin, comovido com a magnitude do legado de sua mãe, participou ativamente dos programas da Fundação. Ele ministrou workshops básicos de programação para adolescentes, explicando como uma ideia simples poderia se tornar um projeto capaz de mudar o futuro deles. Vê-lo em uma sala de aula improvisada, cercado por meninas e meninos com laptops doados, foi a confirmação para Chelsea de que sua dor não havia sido em vão. O menino que havia sido objeto de cobiça e disputa tornou-se uma inspiração, uma força motriz para uma mudança que transcendeu a ferida familiar. Para ela, aquela imagem era mais valiosa do que qualquer contrato ou título. Os dias que se seguiram ao escândalo foram um turbilhão de entrevistas, convites e pedidos de colaboração. Chelsea aceitou apenas alguns, sempre com o cuidado de manter o foco na fundação e não na vingança. Toda vez que falava em público, repetia a frase que Kayla lhe deixara como legado: paciência é uma arma, se você souber a hora de dispará-la. E se você, leitor, chegou a esse ponto, talvez queira deixar um curtir ou compartilhar de onde você está acompanhando esta história. Afinal, compartilhar não é apenas um gesto virtual. É uma forma de lembrar que a justiça pessoal também pode se transformar em justiça social. Com o passar dos meses, o escândalo desapareceu das manchetes, mas as reputações de Patrick, Andrea e Derek foram irreparavelmente destruídas. Eles venderam a casa da família por um preço muito abaixo do seu valor e se mudaram para um apartamento sem graça nos arredores da cidade. De pessoas que recebiam atenção e favores, passaram a se tornar figuras estranhas, rejeitadas no convívio social. Chelsea, por outro lado, havia alcançado o oposto. Seu nome passou a ser associado não à vingança, mas à resiliência e à transformação. Aquela jovem expulsa aos 17 anos agora era lembrada como a mulher que sabia transformar uma ferida em legado. A vida cotidiana começou a recuperar uma certa calma. Chelsea dedicava as manhãs à gestão da fundação e às tardes à supervisão de projetos de tecnologia com Austin. Ela não vivia mais com medo de que o passado retornasse para reivindicar o que nunca lhe pertenceu. Agora o via como um capítulo encerrado, útil apenas como um lembrete. Às vezes, no silêncio da noite, ela sentia novamente a pontada daquela solidão na rodoviária, o frio do papelão contra as costas e o gosto metálico da fome. Mas essas lembranças não a paralisavam mais. Eram a prova viva de que ela havia sobrevivido e de que cada passo dado depois disso tinha
um significado. Em uma dessas noites tranquilas, Chelsea recebeu um e-mail inesperado de uma jovem mãe solteira que havia encontrado refúgio na fundação. A mensagem era breve, escrita de forma desajeitada, mas repleta de gratidão. Obrigada por me darem um teto e por me mostrarem que não estou sozinha. Chelsea leu a mensagem várias vezes, com lágrimas que se recusava a conter. Era a confirmação de que a corrente da dor poderia ser quebrada, de que o legado de Kayla permanecia vivo em cada vida transformada. Ela entendeu que não precisava mais provar nada àqueles que a desprezavam. O verdadeiro triunfo residia naquelas pequenas vitórias cotidianas que mudavam destinos. Austin também sentiu essa transformação em sua mãe. Certa tarde, enquanto caminhavam juntos pelas ruas de Austin, ele lhe disse: "Mãe, o que você fez não foi apenas justiça. Foi um exemplo." Ela o olhou com ternura, lembrando-se de tudo o que havia passado para ouvir aquelas palavras. Austin, com sua mochila cheia de projetos e sonhos, era um lembrete de que o futuro não se herda, se constrói. Aquela caminhada simples e sem câmeras significava mais para Chelsea do que qualquer reconhecimento público. Era a vida comum, que ela tanto almejava, livre das sombras familiares, sustentada por um presente digno e um futuro que ela não temia mais. Com o tempo, a Fundação Kayla Rhodes começou a se expandir para além de Austin. Outras cidades se aproximaram de Chelsea para replicar o modelo. Parcerias com universidades, acordos com empresas de tecnologia e programas de mentoria para jovens em situação de risco. O que começara como um gesto de justiça pessoal, transformou-se em uma rede crescente de apoio comunitário. Chelsea ficou surpresa ao ver seu nome associado a iniciativas que, anos atrás, ela jamais imaginaria liderar. Era como se cada passo de seu caminho fragmentado tivesse se transformado em um tijolo sólido sobre o qual outras mulheres pudessem caminhar sem medo. A imprensa, que inicialmente buscava apaziguar o escândalo, acabou reconhecendo a magnitude do legado. Os artigos falavam menos de vingança e mais de resiliência. Uma jornalista resumiu sua história com uma frase que ficou na memória de Chelsea. Ela transformou a traição em estrutura. E, embora não fosse de guardar recortes, guardou a manchete, não por vaidade, mas como um lembrete do que se pode alcançar com uma raiva bem direcionada. Sua vida não era um conto de fadas, nem pretendia ser. Estava repleta de cicatrizes visíveis e invisíveis, mas também de alicerces firmes que demonstravam que a família é algo a se escolher e que a justiça, quando chega, pode semear o futuro. Patrick e Andrea, afogados na própria desgraça, timidamente tentaram se desculpar em particular, mas Chelsea não respondeu. Não porque guardasse ódio, ela já havia transformado isso em ação, mas porque entendia que algumas portas, uma vez fechadas, jamais deveriam ser reabertas. Derek, preso em processos judiciais e dívidas, desapareceu da vista do público, tornando-se uma sombra do jovem arrogante que um dia acreditara poder decidir seu destino. Chelsea não dedicava energia a nenhum dos dois. Sua vida estava em outro lugar, focada nos projetos que surgiam diariamente da fundação e nas conquistas que Austin conquistava passo a passo. Numa tarde de outono, enquanto observava o filho apresentar seu primeiro software patenteado em uma feira universitária, Chelsea sentiu uma paz profunda pela primeira vez em muito tempo. Não era a euforia do triunfo ou a satisfação da vingança consumada. Era algo mais sereno, quase doméstico. O eco dos aplausos, o sorriso orgulhoso de Austin e a lembrança de Kayla a acompanharam no mesmo instante. Como se o passado, o presente e o futuro tivessem se alinhado para lhe mostrar que tudo valera a pena. Naquele momento, ela soube que, embora a ferida do seu 17º aniversário nunca desaparecesse completamente, ela não definia mais sua vida. O legado que ela havia construído, sim. O eco daquela feira universitária ficou gravado em sua memória. Chelsea caminhou pelos corredores repletos de pôsteres e protótipos, observando Austin explicar apaixonadamente seu projeto para estranhos que ouviam fascinados. Naquele momento, ela se lembrou da jovem que certa vez procurou comida nos fundos de um supermercado
e percebeu que o ciclo havia sido quebrado. Ela não era mais a adolescente rejeitada ou a mãe com medo de perder tudo. Era uma mulher que havia construído, com paciência e disciplina, um futuro sólido para si mesma e para aqueles que viriam depois dela. Essa percepção lhe devolveu algo que ela pensava estar perdido para sempre: um senso de pertencimento. A partir de então, cada conquista deixou de parecer uma vingança do passado e se tornou um trampolim em direção a um propósito maior. Chelsea sabia que Kayla ficaria orgulhosa de vê-la cumprir a promessa de transformar a dor em um método. A fundação cresceu, Austin cresceu e ela mesma aprendeu a viver sem a necessidade constante de olhar para trás. Não havia perdão, nem esquecimento, mas um novo equilíbrio, o de uma vida onde as cicatrizes não eram correntes, mas marcas de resistência. Em seu silêncio mais profundo, ela aceitou que não podia mudar o que havia vivenciado, mas podia decidir que história escrever a partir dali. Nos aniversários da fundação, Chelsea costumava discursar diante dos novos beneficiários. Ela nunca contava todos os detalhes de sua história, mas deixava escapar fragmentos significativos: a expulsão, as noites nas ruas, o abraço que nunca recebeu dos pais. Sua intenção não era inspirar piedade, mas mostrar que, mesmo na mais absoluta escuridão, há maneiras de reconstruir. De falar, ela frequentemente olhava para Austin na plateia, e a mera presença dele a lembrava de que aquela garota de 17 anos não havia sido derrotada. Ela havia sobrevivido o suficiente para se tornar a mulher que era hoje. Ao longo dos anos, a imagem de Chelsea consolidou-se não apenas como empresária, mas também como figura social. Conferências, artigos acadêmicos e entrevistas destacaram sua capacidade de transformar um golpe brutal em uma arquitetura de apoio ao próximo. Ela manteve a humildade aprendida nos corredores do hotel onde começou, chegou cedo, ouviu mais do que falou e nunca se esqueceu de agradecer a Kayla em cada discurso. O nome de sua mentora estava gravado em todas as paredes da fundação, como um farol que continuou a guiá-la mesmo após sua ausência física. Chelsea sabia que o verdadeiro legado não era o seu, mas aquele que Kayla havia plantado nela. O encerramento definitivo ocorreu em uma tarde tranquila, sem câmeras ou holofotes. Chelsea estava no escritório da fundação, revisando arquivos, quando uma jovem mãe entrou, segurando um bebê e disse: "Obrigada por me salvar das ruas." Aquela frase simples e direta era como um espelho refletindo toda a sua jornada. Adolescente, expulsa de casa. A mulher que aprendeu estratégia com Kayla, a mãe que escolheu Austin como seu renascimento, ela entendeu que a vingança havia chegado ao fim e que o que restava era muito mais valioso. A certeza de ter criado um verdadeiro refúgio para aqueles como ela, que haviam sido lançados no vazio. Naquela noite, ao voltar para casa, sentou-se na varanda com uma xícara de café frio nas mãos, observando as luzes de Austin cintilarem ao longe. Austin, agora quase adulto, trabalhava em seu quarto em um novo projeto, e o murmúrio de seu teclado era a melodia de um futuro seguro. Chelsea sorriu calmamente. O passado tentara reivindicá-la, mas ela o enfrentara em público, o derrotara no tribunal e, acima do tudo, o transcendera em seu legado social. A família que um dia a rejeitara havia se perdido em sua própria ganância. A família que ela construíra viveria em cada vida que tocasse, e com essa certeza, fechou os olhos. Sabendo que a ferida dos 17 anos não ditava mais sua história, a mulher que ela havia se tornado, sim,